Você já ouviu uma história e pensou, isso é completamente impossível? Bom, existem pessoas que sobreviveram às situações mais extremas impossíveis, originando histórias que desafiam qualquer lógica. Como, por exemplo, a história de Jean Hilliard. Esta garota de 19 anos foi encontrada congelada e, prepare-se, conseguiu sobreviver. Tudo começou quando Hilliard perdeu o controle do seu carro enquanto dirigia para casa, tarde da noite. O carro não ligava depois do acidente. Então, ela decidiu caminhar até a casa da pessoa mais próxima que ela conhecia, e estava a cerca de 3 quilômetros de distância. Mas, como era o fim do inverno, com temperaturas abaixo de zero em Minnesota, Estados Unidos, ela desabou antes que conseguisse chegar na porta da casa desta pessoa. Faltavam apenas 4,5 metros. O dono da casa encontrou Hilliard congelada na manhã seguinte e correu para o hospital. Sua pele estava completamente congelada, seus olhos não reagiam à luz, mas ela estava viva. Sua pulsação era de apenas 12 batimentos por minuto e sua temperatura corporal era de apenas 31 graus. Lembre-se que a temperatura considerada normal é 37 graus. Já que os médicos não conseguiam colocar um soro através de sua pele congelada, eles a cobriram com uma almofada com aquecimento elétrico e esperaram ansiosamente que ela voltasse a si. O médico que conseguiu reanimá-la ficou surpreso por Hilliard não ter sofrido nenhum dano cerebral e nem ter perdido nenhum membro, embora ela tenha perdido alguns dedos do pé por exposição demasiada ao frio. A recuperação de Hilliard foi considerada um milagre médico e provavelmente o é. Mas ainda assim, é também uma prova de que nossos corpos são construídos para a sobrevivência. Veja só. Na circunstância extrema de temperaturas abaixo de zero, o corpo humano irá desacelerar todas as atividades internas, como frequência cardíaca e respiração, para se manter vivo. Bom, isso é de fato útil. Mas há muitas outras situações em que o corpo desafia todas as probabilidades e expectativas, como a história de um trabalhador da construção civil na década de 1840, chamado Phineas Gage. Quando os explosivos usados para abrir o caminho para construir uma ferrovia explodiram mais cedo do que planejado, uma enorme barra de ferro saiu voando e perfurou a cabeça de Gage. Agora, aqui, essa é a parte estranha. Ele parecia não sentir dor alguma. Ele casualmente conversou com pessoas que passavam enquanto ele esperava o médico chegar. Você pode imaginar, tipo... Oh, ei, Bill! Sim, eu sofri esse pequeno acidente e preciso de cuidados. Sim, eu estou parando de fumar, então não preciso mais desse cigarro. De qualquer forma, Gage então desenvolveu uma infecção cerebral que quase o matou. Mas parece que ele não estava pronto para partir. Ele se recuperou completamente, tendo danos apenas no seu olho esquerdo e em parte do seu cérebro. Ele ainda podia viver uma vida normal, voltar ao trabalho e fazer todas as atividades costumeiras do dia a dia, mesmo faltando um pedaço no seu cérebro. Eu sei o que você está pensando agora. Como é possível perder parte do cérebro e não ter nada de errado com você? Bom, aqui é onde fica ainda mais bizarro. Gage poderia ter continuado com sua vida, mas qualquer um que o conhecesse antes do acidente diz que ele havia se transformado em uma pessoa completamente diferente. Especialistas médicos explicam que isso provavelmente aconteceu devido ao fato de que o pedaço de seu cérebro que foi danificado é o local onde nossas personalidades são armazenadas. Sim, quem imaginaria isso? Outro homem que tem uma história interessante para contar depois do que teria sido um típico dia normal no trabalho. Ele foi ao escritório em um sábado para recuperar trabalho atrasado. Mais tarde, entrou no elevador e desceu até o primeiro andar. Novamente, nada fora do normal. Mas quando o elevador parou no primeiro andar, o homem ouviu um som estranho. Ele disse que era como um metal batendo acima dele. Então, teve que tomar uma decisão rápida quando as portas começaram a se abrir. Ou ficava onde estava, ou pulava do elevador. Ainda bem que ele decidiu pular, porque naquele momento, uma grande placa de aço desabou no fundo do poço com um grande impacto. As portas então simplesmente se fecharam, como se nada tivesse acontecido. Quanto ao motivo para essa coisa enorme de metal quase desmoronar sobre aquele pobre homem, que estava apenas fazendo algumas horas extras, bom, isso foi porque a equipe de manutenção que estava consertando o antigo elevador naquela semana tinha esquecido de prender um painel, o que fez com que ele se soltasse. Ups! A próxima história é sobre alguns amigos que estavam relaxando em uma rede de descanso. Ei, normalmente é assim que essas coisas começam. Um dia normal, sem nada fora do comum.
De qualquer forma, enquanto os amigos estavam ali conversando, o clima deu uma reviravolta e começou a ventar. Eles ouviram os galhos estalando e até brincaram sobre quão louco seria se um desses galhos se soltasse e caísse na rede. Agora, isso é um humor um tanto perturbador. Um pouco mais tarde, o vento piorou e os galhos começaram a se mexer muito. Eles decidiram encerrar a noite e entrar. Apenas alguns segundos depois de voltarem para casa, um galho enorme quebrou e caiu na rede, no exato local onde eles estariam sentados. Eles teriam perdido a vida ou ficado gravemente feridos? É difícil dizer, mas, felizmente, saíram de lá a tempo de nunca descobrir a resposta para essa pergunta. Um homem chamado Chris Gursky decidiu fazer algo novo e aventureiro enquanto estava de férias na Suíça. Naturalmente, ele pensou que voar de asa delta parecia uma ótima ideia. Ele estava animado para este excesso de adrenalina, e é bem provável que foi exatamente isso que acabou salvando a vida dele. Veja só, o piloto não prendeu Gursky corretamente à asa delta. O homem caiu, mas ele conseguiu pegar o mastro e o ombro do piloto bem a tempo de se agarrar. Gursky teve que se segurar com toda a sua força por 3 minutos antes que o piloto conseguisse pousar com segurança. 3 minutos pode não parecer muito, mas é uma eternidade quando seus dedos estão suportando todo o seu peso corporal. Gursky se afastou dessa situação aterrorizante com apenas um pulso quebrado, um bíceps lesionado e, o mais importante, com a sua vida intacta. Você sabe, todo mundo diz que é bom ser aventureiro e experimentar coisas novas, mas histórias como essas realmente me fazem apreciar o estilo de vida preguiçoso no sofá. Você já ouviu o ditado, um raio não cai no mesmo lugar mais de uma vez? Eu acho que ainda é verdade, mas ninguém falou nada sobre um raio cair sobre a mesma pessoa mais de uma vez, ou até mesmo 7 vezes. Sim, é verdade. Um homem foi atingido por um raio 7 vezes diferentes e viveu para contar a história. Chocante! Roy Sullivan foi até mesmo colocado no livro dos recordes por sua estranha atração por raios. Cada vez que ele foi atingido, ele teve uma lesão diferente, desde as menores, como sobrancelhas perdidas, até queimaduras graves. É isso que chamo de estar no lugar errado, na hora errada, 7 vezes. Talvez ele não devesse mais sair de casa. E se você nunca assistiu ao filme Tocando o Vazio, então prepare-se para spoilers. Bom, na verdade não, porque eu não estou falando sobre o filme em si, mas sobre o evento real em que ele é baseado. Um homem chamado Joey Simpson e seu amigo Simon Yates estavam escalando os Andes peruanos. Aconteceu algo terrivelmente errado e Simpson quebrou uma perna. Yates tentou ajudar o seu amigo a descer a montanha com uma corda ao máximo que pôde, mas acabou tendo que cortar a corda para se salvar. Milagrosamente, Simpson caiu em uma saliência apenas com a sua perna quebrada. Ele pensou com toda certeza que este seria o lugar onde ele daria seu último suspiro, mas ele então fez algo notável. Ele rastejou 9 quilômetros para voltar ao acampamento base, em uma jornada que durou 4 dias. Ele escreveu um livro sobre sua experiência que deu origem ao filme de 2003. Ao pensar sobre isso, todas essas histórias dariam filmes incríveis. Algumas delas podem parecer impossíveis, mas garanto que todas são verdadeiras. E que existem milhões de outras que provavelmente são ainda mais bizarras do que essas. Se você sabe de outras histórias incríveis de sobrevivência, escreva nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e inscrever-se para permanecer no lado incrível da vida.